agradecer pela alcunha de camisa 10 da zaga, acho que a galera gostou bastante. Não, é claro que eu não fiz esse vídeo pra tentar mostrar pra vocês ou pra alguém que eu fui a primeira pessoa a cunhar o apelido do camisa 10 da zaga. Na verdade, esse apelido é dele, não é um apelido criado por mim. E eu tô muito honrado por isso ter ganho domínio público e tá ali na boca do povo, porque isso é a alcunha que melhor o define. Eu tô aqui pra te explicar como que isso foi acontecer. Isso passa por Ortiz pai, passa por André Jardine, passa pelo próprio Léo Ortiz e a sua visão e passa muito pelo futsal. Eu vou te trazer palavras dele ao final, mas antes disso eu vou te dar uma base teórica que gerou esse camisa 10 da zaga e é muita coisa, é muito conteúdo que você vai ver nesse vídeo. Então vem comigo, falar sobre tática sem tatiquez! Pessoal, peço que vocês deixem o like e hypem o conteúdo. Vai em hypar aí, você arrasta o comentário pro lado direito pelo celular e aperta em hypar. Hypa esse conteúdo porque ele traz muita riqueza de informação, desde o futsal ao futebol de campo e a história do Léo Ortiz, tá bom? Então vamos lá. Rapaz, eu tô vendo aí uma quadra de futsal. Pois é, o Falso 9 meteu essa. Vamos escalar um time aqui de futsal. No comando do ataque, o pivô Ortiz. O Ortiz pai, Luiz Ortiz, pai do Léo e da Fernanda, que é um dos melhores jogadores da história do futsal com 1.500 gols. Eu vou explicar pra vocês o que faz cada posição no futsal, tá? Na ala esquerda, vamos de Falcão, que para muitos é o melhor jogador da história do futsal. E na ala direita, vamos de Manuel Tobias, o que para muitos também foi o maior jogador da história do futsal, inclusive as pessoas que eu reconheço como mais entendedoras de fato do tema e da história da modalidade, a maioria delas coloca o Manuel Tobias como o maior jogador da história. Como fixo ou central, depender da região do país onde você assiste esse vídeo, eu vou colocar uma pessoa que vocês conhecem um pouquinho. Eu vou colocar o Léo Ortiz, simbolicamente com o número 10, que é a camisa que moralmente ele veste, sem demérito ao Arrasca, óbvio, né? Mas aí nesse time, como não tem um 10, vamos usar o Ortiz ali porque ele merece. No gol, eu vou colocar, tenho muitos goleiros históricos do futsal para colocar, mas eu vou colocar um cara que vocês conhecem um pouquinho. Sim, eu mesmo, eu era goleiro, joguei JEPs e tal. Fui um goleiro razoável ali durante o estudantil, o escolar, digamos assim, tá? Então, gente, por que eu botei essa quadra aqui, essas posições com esses nomes conhecidos? Os nomes conhecidos muito mais para vocês se basearem ali na quadra, tá? Que nunca jogou futsal, que nunca jogou num certo nível futsal. E as posições eu vou te explicar o porquê o Ortiz, ele era o 10 desde que ele passou a ser o fixo. Sim, o Ortiz tentou seguir o Ortiz pai e tentou ser pivô, né, que é o fazedor de gols, o cara que joga de costa, uma espécie de meia barra centroavante. Só que depois ele foi recuado para ser o zagueiro, né? No campo seria o zagueiro, mas é o fixo ou o central, que é esse 10. Por que o fixo é esse 10, né? Vamos colocar a bola no pé do fixo, porque a bola, as construções e organização ali ofensiva no futsal, elas começam no pé do fixo. E aí, é claro que o fixo, diferente de um zagueiro tradicional do futebol de campo, ele tem muito mais função, ele roda em todas as posições. Então aqui vamos fazer um exemplo simples de organização ofensiva. O fixo dá ala direito e o ala direito vai estar com a bola, enquanto o fixo vai precisar se mexer. Enquanto isso, o pivô se aproxima para a zona da bola para dar o apoio e o fixo vai atacar esse espaço ali mais à esquerda do ataque. Enquanto isso, o ala oposto vai vir e vai fazer as vezes do fixo central, enquanto o fixo passa a ser ali o ala oposto. E isso pode ser eterno, né? Isso pode ir girando eternamente para gerar essa rotação, mas em via de regra, o fixo sempre parte da posição mais recuada, numa quadra, tá? Agora, defensivamente,
isso vai complementar ainda mais a função do tal do camisa 10 na zaga, né? Então temos ali um adversário agora, né? O 3+1 igual, o adversário jogando, vamos colocar a bola no pé do adversário, já bateram o Pai Ortiz, que ficou à frente da linha da bola, e ali eles vão partir para um 4 contra 3, que é uma situação comum no futsal. Eles vão fazer a mesma jogada e eles vão colocar a bola no pé do ala oposto deles. O Manuel Tobias, né, que é o ala direito da nossa equipe aqui, vai defender e o Léo Ortiz vai acompanhar o pivô, que vai baixar ali, né, ele é o fixo, ele vai baixar ali para fazer esse apoio. Enquanto isso, o ala oposto precisa fazer, digamos, esse segundo zagueiro, esse segundo cara que vai obstruir a baliza, esse segundo cara que vai proteger a baliza, melhor dizendo, esse segundo cara que vai defender a frente da área. A mesma coisa se for o contrário, a bola tá ali no ala destro e o Falcão, que é o nosso ala oposto, vai subir a marcação, enquanto isso o Tobias, como ala do lado direito, vai ajudar o Ortiz a defender a própria baliza, digamos assim, tá? Feito esse preâmbulo, vamos ouvir o próprio. Fala, Léo Ortiz, me explica como é que você foi virar o camisa 10 da zaga. Cara, eu vou pro futsal aqui, aproveitando que tu é filho de craque, irmão de craque e tudo mais, e assim, misturando as modalidades, o teu pai, ele é um dos maiores jogadores da história do futsal. Então, você nasceu nesse berço de ouro, digamos assim, e durante o auge do próprio futsal, né? E o Rio Grande do Sul era um berço do futsal, né? Talvez a redução da projeção do futsal seja muito reflexo do próprio abandono do futsal pelo Rio Grande do Sul, mas isso é papo para quando eu conversar com o seu Luiz aqui. O teu pai, ele era pivô e tu tentou ser pivô também. Só que no futsal, talvez o que tenha de mais perto do camisa 10 é o zagueiro, que é o fixo, ou é o central, dependendo da região do Brasil. Aí. Aqui no norte a gente chama de central, mas é fixo no sudeste. Cara, e tu não quis ser fixo. A vida inteira tu andou teimando com a posição errada e tal, porque como é que foi pra tu virar zagueiro, cara? Que te colocou lá? E será que hoje, no futebol de campo, você é uma espécie de fixo? Bom, eu comecei logo que eu comecei a jogar futsal, assim, nos primeiros passos, vamos dizer, eu era pivô realmente. Como eu falo, tipo, quando criança o cara é atacante ou ele é goleiro, né? Ninguém quer ser zagueiro, ninguém quer ser no campo, ninguém quer ser lateral, ninguém quer ser volante. Ou o cara é atacante ou o cara é goleiro. E no futsal não muda muito, né? Normalmente ou o cara é goleiro ou o cara é pivô. Então eu jogava muito de pivô, eu gostava, né? O cara gostava de fazer gol e via meu pai também, assim, peguei o final da carreira, principalmente ali, que eu tenho a lembrança, assim, foi mais pro final da carreira. Ele fez 1.500 gols na carreira, né? É um negócio então, desse, né? Se tem um cara que tem tudo anotado e estatística e planilha de coisa, é meu pai. Ele faz minha hoje em dia ainda. Ele tem tudo no céu. Nos aplicativos lá. Os jogos que eu tomei amarelo, os jogos que eu tomei vermelho, então ele tem tudo anotado. Eu tenho certeza que ele tem mesmo. E aí, quando eu depois jogava futsal, jogava também futebol 7, também uma escolinha, e aí eu sempre joguei mais para frente. Quando eu vou para um clube que jogava campeonatos mesmo, estadual, não sei se fala metropolitano aqui também, que é campeonato da cidade, assim, aí que era um negócio mais sério, entre aspas, assim, que o meu treinador até era o André Jardini, que hoje é o treinador do América e foi treinador da Seleção Olímpica, que é o cara que também... bom, eu vou chegar nessa parte. É o cara que também me leva para o campo depois. Ele sempre já me conhecia antes, por ele conhecer meu pai. Então, ele já me conhecia e ele, nesses testes assim que teve do Gaúcho, que era o nome no clube lá, ele me colocou mais de fixo. E então eu sempre comecei a jogar mais atrás e eu comecei a gostar. E aí quando jogava uma pelada com meu pai, jogava uma pelada de final de semana, alguma coisa, eu comecei a gostar de tipo marcar ele. E a gente jogava muito no corredor de casa, jogava muito na rua ali na frente de casa com meu pai. Eu comecei a gostar de ter esses desafios assim, que eram impossíveis na época, né? Porque meu pai dispensa comentários, né? Então sempre foi um desafio para mim. E aí eu comecei a criar isso dentro de mim. E aí eu comecei a gostar de jogar mais atrás, por ter
sempre um passe bom, esse entendimento de antecipação acho que eu sempre tive, então me facilitou muito para jogar de fixo. E, bom, passou esses anos assim jogando de fixo no futsal e eu comecei a gostar. Na época, passou alguns anos depois, o futsal acabou, o futsal competitivo acabou em Porto Alegre, o Gaúcho era o último que tinha em Porto Alegre, então aí os meus caminhos a seguir ou era ir para o interior, sair para o interior e jogar em algum clube como a CBF, que é em Carlos Barbosa, tinha outros times em Caxias que eram não tão próximos de Porto Alegre, então ficaria mais difícil. E meus pais também não tinham como sair para ir junto. E meu pai sempre foi muito... ele sempre colocou, aí, e corretamente, né, sempre colocou o estudo em primeiro lugar, né? Então ele falava assim, cara, pode fazer tudo, mas o principal é o colégio. Se em algum momento faltar dedicação para o colégio, o resto tudo vai cair, né? Vai cair futsal, vai cair o que vocês quiserem fazer fora. Minha irmã também sempre foi muito ligada ao esporte, então vai cair o resto. Então a dedicação no colégio é principal. Então acho que ele teve um receio em relação a eu sair de perto, sair de Porto Alegre e largar o colégio, né? E dar uma largada no colégio, e aí, cara, ele não aceitava isso. Então eu fiquei boa parte assim sem jogar futsal competitivo. Aí eu voltei para aquela escolinha que eu falei de futebol 7, assim, que disputava campeonatos estaduais, disputava campeonatos nacionais de futebol 7. E, cara, caminhava para ia para um caminho assim de que eu não iria seguir, né? Porque em algum momento o futebol 7 não ia me dar um caminho, um futuro, né? Só faltava ir para Kings League. Desculpa o parênteses. E aí, mas talvez fosse o caminho se tivesse, né? Porra, e não, aí, para. Eu sei. E aí, cara, eu comecei a jogar algumas peladas assim com meu pai. Eu já tinha 15 anos por aí. E nessas peladas o André Jardine também jogava. E ele, na época, era também treinador do Sub-20 do Inter. E aí o André me conhecia muito bem por todos os anos que a gente trabalhou junto no futsal e a amizade que a gente já tinha. E eu me lembro que depois de uma pelada dessa, assim, que eu já conseguia jogar tranquilo, assim, com eles, né? Ele falou assim, cara, eu acho que você tinha que tentar o campo. Tipo, porque daqui a, sei lá, 10 anos, você vai estar aqui no mesmo lugar, disputando essas peladas, arrebentando com a pelada, porque tipo, você tem qualidade para isso, e talvez arrependido de não ter sequer tentado jogar campo. Porque eu sempre tive muita restrição, assim, eu sempre quis jogar muito futsal por conta do meu pai, por conta de gostar muito de jogar futsal. E eu precisava de uma adaptação no campo, né? Era um tempo de adaptação, não é tão simples assim você mudar. Apesar de você levar muitas coisas, você não consegue chegar e já... Bom, a gente viu aí diversos jogadores que foram do futsal para o campo, como o próprio Falcão. O meu pai também chegou a jogar campo por alguns anos. E a dificuldade que é de você se adaptar mesmo você tendo um talento incrível, como o Falcão teve. Então, você precisa de tempo para conseguir desenvolver isso dentro de um campo totalmente diferente, né? De um lugar totalmente diferente. E aí isso me fez refletir muito. E aí eu falei, cara, é verdade, eu acho que eu tenho que tentar, tenho que aguentar mais tempo para que eu possa me adaptar, possa conseguir desenvolver e desfrutar disso, né? Talvez porque antes eu não desfrutasse tanto do campo. Eu desfrutava do futsal, mas não conseguia desfrutar de jogar campo. E aí eu resolvi fazer o teste, o André me indicou, eu fui lá, fiz o teste, aí passei. Acho que o primeiro ano foi de grande adaptação, assim. E aí até surge a história... Já no Sub-20, Léo? Não, foi no Sub-16. Era segundo ano, era primeiro ano de Sub-17, né? Que fica dividido em 2 anos, né? Então eu fui com 16 anos, eu comecei a jogar campo, assim, me dedicar fortemente, né? Assim. E aí quando eu decido ir para o campo, eu converso com o André, assim, cara, eu vou... O que você acha que eu tenho que ir de zagueiro? Ele falou, não, eu acho que você tem que ir de volante, porque você tem uma boa visão de jogo, você tem um bom passe, acho que ali vai ser onde você vai conseguir fazer o jogo andar, e isso, né? Aí, beleza, eu escolhi de volante. E, cara, para mim, assim, eu consegui me adaptar muito, mas sempre foi muito complicado, assim, a questão das distâncias que eu tinha que percorrer como volante. Com a bola, para mim, sempre foi muito tranquilo jogar, porque
você constrói, está mais perto do gol, você consegue ajudar a construção da equipe. Mas para mim sempre foi muito difícil, assim, até por estar acostumado com dimensões menores, né? Então acho que isso também foi uma adaptação do meu corpo, assim. E eu passei acho que 3 anos jogando como volante. E aí no meu segundo ano de sub-20, os três principais zagueiros eram da mesma idade que eu, 96, e eram jogadores que iam muito para a seleção, iam muito para a seleção de base, e alguns eu acho que também machucaram, e aí eu comecei a completar ali, por estar ainda nos mais novos, né, porque tinha os caras que eram terceiro ano de sub-20 já, e eu comecei a completar de zagueiro, então, porque eu era reserva como volante, eu completava como zagueiro, e aí eu comecei a gostar, porque eu estava sempre de frente para jogar, eu não jogava mais de costas ali, que é sempre mais complicado, né? Isso foi uma adaptação minha até ano passado, quando eu tive que jogar de volante, de conseguir sempre estar olhando para trás e conferindo onde vai vir a pressão. Mas eu sempre me senti muito mais confortável de jogar de zagueiro, porque você joga de frente, você pode construir mais tranquilo, assim, né? E a questão da antecipação e de leitura de jogo, de controlar o espaço que está nas costas. Então, isso me facilitou muito. E aí eu comecei a treinar, comecei bem, em alguns jogos eu entrava de zagueiro, eu comecei a jogar em alguns momentos de zagueiro e comecei a gostar, até que teve um momento que eu já estava jogando direto de zagueiro e surgiu a possibilidade de voltar para volante. E aí eu falei, não, agora eu não quero voltar, agora eu acho que eu achei o meu lugar aqui. E aí, essa transição, assim, Nisso os caras de seleção já estavam no teu banco já. Nisso, alguns já foram para o banco, outros acabaram subindo para o profissional, abrindo vaga também. Mas, cara, foi algo que eu ainda acho assim, muito engraçado, porque eu falei assim, eu era o que tinha menos... nunca fui para a seleção de base e esses caras foram muito. Acho que um chegou no profissional ainda, e teve certo assim, sucesso, assim, chegou na Série A, é o Eduardo Bauerman, que foi um cara que chegou na Série A, teve um nível bom, e outros dois que nem chegaram nesse nível. Então, até por aquilo que eu sempre falo, de estar aberto a desenvolver coisas e sempre crescer, e evoluir, independente do nível que tu tá, acho que isso me fez ir passando aos poucos e escalando aos poucos os outros. Curtiram, gente? Curtiram o conteúdo? Bastante denso, muita informação. É um corte também da área técnica, né? Aliás, acompanhe o vídeo na íntegra, 90 minutos de Léo Ortiz aqui, falando muito e muito aprofundadamente sobre tático, que demonstra muito do porquê ele é esse cara brilhante que a gente está acompanhando, vivendo o grande auge da sua carreira, que será novamente coroado com mais uma convocação para a seleção brasileira, que vai sair nos próximos dias. Eu andei errando data, andei espalhando notícia falsa, me desculpem, eu sei lá quando vai sair essa convocação. O que eu imagino é que o nome dele vai estar lá. Se não tiver, tem que mandar internar o senhor Dorival Júnior e o senhor Lucas Silvestre, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui!